Já ouviu falar do Hospital Real de Todos os Santos? Sim. Então, o que é que sabe? É aqui, era Aqui neste mesmo? local. Ok. Onde temos agora a Zara, foi o antigo também Hotel Francoforte e também era o Hospital de Todos os Santos. Era um hospital que não era o conceito de hospital, não era um hospital a tratar doenças como hoje em dia olhamos para isto. Acomodava pessoas, geralmente peregrinos, a doença sífilis, que era muito comum em 1500. A maior parte dos médicos eram judeus, aliás, não é judeus. E também está perto da antiga judearia, a pequena Jerusalém, que também era aqui nesta zona. E o que é que sabe sobre o fim do hospital? Ele terminou quando? Depois do terremoto de 1755, foi completamente destroçado. Foi para o outro lado? Isso eu já não sei. Mas sei que o hospital era aqui colocado, tínhamos o rio, que era o rio Valverde que seguia, temos ali a igreja de São Domingos, tínhamos o convento também de São Domingos, que estava continuamente alagado por esse rio. Agora, para onde se acabou por mudar, não tenho essa informação, não sei. Histórias de Lisboa, um podcast de Miguel Franco de Andrade. Quentes e boas, quentes, tão quentinhas. Estamos no final dos anos 50 e o metro de Lisboa está a efetuar a sua primeira grande expansão. A linha Y, que terminava nos Restauradores, iria chegar nos próximos anos à Estação dos Anjos, passando necessariamente pelo Rossio e pela Praça da Figueira. Ao iniciarem os trabalhos, as máquinas e os operários rapidamente se depararam com os alicerces de um grande edifício do final do século XV, debaixo do quarteirão que divide as duas praças da cidade. É o grande hospital cuja monumental escadaria já tinha sido vislumbrada pouco antes numas obras de ampliação de um famoso restaurante, os Irmãos Unidos, em plena Praça do Rossio. Abria-se uma janela para o passado, para o momento em que os reis Dom João II e Dom Manuel I foram forçados a criar o primeiro edifício público de assistência a uma cidade em crescimento demográfico explosivo, ligada aos 4 cantos do mundo por rotas de expansão oceânica que trouxeram a Lisboa populações de terras distantes, novas doenças e formas de as tratar. É o tempo do banco das urinas, das alas e enfermarias masculina, feminina, dos alienados, dispostas em formato de cruz. Um colosso que foi ocupando toda a área que agora conhecemos como Praça da Figueira, mas com porta para o Rossio. Resistiu a incêndios e ao terremoto de 1755, mas não à expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal, o que viria a determinar a sua transferência cenográfica com doentes em macas ou em carroças pelas ruas de Lisboa até à nova casa, nada mais nada menos do que o Hospital de São José, que ainda hoje serve o centro de Lisboa, mais de 250 anos depois. E por pouco tempo, o novo hospital, chamado de Todos os Santos, está a surgir na zona oriental da cidade. Hoje, nas Histórias de Lisboa, vamos conhecer a história das obras do metro que puseram a descoberto o Hospital Real de Todos os Santos.
O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Então, connosco temos o arqueólogo e historiador Carlos Boavida. Olá, Carlos, bem-vindo. Olá, boa tarde. Ele trabalha, não só tem um trabalho de investigação na área do Hospital Real de Todos os Santos, no espólio que foi encontrado, mas também trabalha no setor do património cultural dos hospitais centrais de Lisboa, nomeadamente no de São José, que tem aqui uma ligação em relação a este hospital mítico de Lisboa, o Hospital Real de Todos os Santos. Mas, Carlos, este é mais um daqueles casos que uma escavação arqueológica, e neste caso foi a escavação dos túneis do metro para a estação do Rossio, no final dos anos 50, início dos anos 60, revelou um edifício mítico que era conhecido da literatura, mas que ainda não se tinha visto ao vivo o que restava desse edifício mítico do século XV em diante. É, exatamente. A construção do metro de Lisboa levou a uma série de obras na zona da Praça da Figueira, que sabia-se historicamente que era o local onde tinha estado o Hospital Real de Todos os Santos, mas nunca tinham sido vistas evidências concretas desse edifício. Esta intervenção, que foi dirigida pela doutora Geralva Moita, e havia um outro arqueólogo, Bandeira Ferreira, também esteve envolvido nessa intervenção, permitiu expor uma série de fundações das estruturas originais do hospital. Não a totalidade, porque isso nunca foi identificado mesmo até hoje, mas uma parte significativa do que se encontrava na área da Praça da Figueira, principalmente do lado norte da praça. E não me canso de dizer que é um edifício mítico. Ele foi referido por Damião de Góis como uma das 7 maravilhas da cidade. Era um edifício bastante grande, na praça central da cidade. Não nos podemos esquecer que o Rossio era uma das 2 praças principais da cidade de Lisboa, e era um edifício... A outra era o Terreiro do Paço. E é um edifício mítico que se manteve desde o finais do século XV e início do século XVI até quase ao final do século XVIII. Porque o terremoto danifica, mas não a destrói totalmente. Mais uma vez o terremoto de Lisboa a mudar completamente, a trocar-nos as voltas do passado. O terremoto afetou todos os edifícios históricos da cidade. E desde então o edifício ficou ali de baixo, portanto as fundações do edifício que foi sobrando. Há toda uma outra história que entretanto nós vamos descortinar ao longo da nossa conversa, mas o teu trabalho como investigador incide sobretudo no espólio que também foi possível recuperar, não só na intervenção do metro, mas sobretudo na construção do parque de estacionamento que já ocorreu no final dos anos 90. Exatamente. Nessa altura eu ainda estava na faculdade, nós tínhamos de fazer vários trabalhos no âmbito do curso, e surgiu a oportunidade de estudar espólio de um poço que tinha sido escavado na escavação. Um poço. Um poço. Um dos poços. Um dos poços do hospital. Do hospital, ok. O hospital estava organizado, era um edifício de formato sensivelmente quadrangular, e tinha um edifício cruciforme na área central que tinha 4 pátios. E cada pátio tinha o seu próprio poço, com exceção de um dos pátios traseiros que tinha 2 poços. Um deles de serventia da cozinha. Eu estudei um poço do claustro sudoeste, ficava sensivelmente no local onde hoje está a estátua de Dom João I. Ok, na Praça da Figueira. Na Praça da Figueira, em plena Praça da Figueira. E esse poço tinha, obviamente, ele tinha sido entulhado, ao que tudo indica, na sequência de um incêndio que tinha havido em 1750. E o espaço estava completamente aterrado, o que sobrava do poço, parte da estrutura também já não existia. Certo. E o poço tinha tudo o que era tipo de objetos que aparecem em contexto arqueológico. E é o que é incrível, que esse espólio depois nos fornece imensa informação sobre o espaço. Se calhar retrocedíamos aqui um bocadinho para o início deste edifício e tentar recuarmos ali ao final do século XV, pensar que sentido é que faz um hospital em Lisboa, o que é que era um hospital, como é que era, por exemplo, a assistência à saúde em Lisboa durante o século XV. No final do século XV, a cidade de Lisboa tinha já, obviamente, já havia até anteriores várias casas assistenciais, mas quase todas elas nós sabemos que seriam à volta de 300, 4, talvez um pouco mais. Muitas.
Muitas, mas todas tinham quase sempre o mesmo problema. Elas viviam de doações e apoios de particulares, tinham uma capacidade de acolher doentes muito reduzida e tinham também uma outra particularidade. Nesta altura não havia cura para muitas das doenças. Portanto, isto funcionavam quase como serviços paliativos. Mas a própria capacidade destas casas era muito diminuta. Normalmente só tinha 2 a 3 camas. Às vezes havia alguns que tinham 6, mas era muito complicado. Não se morria nos hospitais como hoje em dia, não é? Não, morriam-se nestas casas. Lá está, a maior parte das vezes as pessoas não sobreviviam a doenças extremamente simples que nos dias de hoje um simples comprimido trata. Naquela muitas altura vezes não. Nem chegariam a essas Às vezes casas, não chegariam não é? a essas casas. E muitas dessas casas estavam também ligadas a confrarias ou a irmandades ligadas aos ofícios e a casas religiosas. Certo. Excepcionalmente havia alguns hospitais que estavam relacionados com pessoas da nobreza ou da burguesia que fundavam esses hospitais numa forma de caritativa, de alguma forma, de prestarem apoio àqueles que mais necessitavam e em troca esses necessitados rezavam em sua memória e para que tudo corresse bem. Neste século XV há uma alteração extraordinária na vida da cidade de Lisboa, não é? Que vai marcar o surgimento desta nova instituição. Claro. Há um aumento exponencial do tráfego marítimo e, obviamente, sendo o porto marítimo, a facilidade com que as doenças chegavam também era maior e isso levou à criação de uma série de tentativas de debelar alguns dos problemas que poderiam surgir para a sanidade pública da cidade. Uma das coisas é a criação da Casa da Saúde na zona de Belém, que servia quase como um espaço de quarentena em que eles controlavam os barcos que vinham. Havia notícia de doenças tropicais. Doenças tropicais ou mesmo doenças que vinham de portos europeus, como claro. Pestes, que vinham com pulgas dos ratos, etc. Tinha que haver um controle prévio antes dos barcos chegarem ao porto da cidade. E esse edifício, o edifício original já não existe, mas a Casa da Saúde ainda existe ali na zona de Belém. E por outro lado, como havia este problema com estas casas, e estas casas, a maior parte delas viviam com muito poucos recursos, a assistência era muito deficitária para uma população que também não parava de crescer. Porque sai essa procura pelo porto da cidade, aos mercadores que vêm, mas às pessoas que também vêm para fazer comércio na cidade, que vêm do interior do país. Portanto, juntou-se aqui todo um conjunto. Uma tempestade perfeita. A tempestade perfeita, exatamente. Quando nós chegamos ao reinado de Dom João II, Dom João II era um homem extremamente pragmático e implementou aquilo que nós chamaríamos hoje hospitais gerais, em que o principal objetivo foi não só centralizar a assistência num único espaço e ao mesmo tempo também sanear as contas destas instituições, porque o que foi feito acima de tudo foi estas instituições são todas fundidas, ou grande parte delas fundidas num único espaço. E os bens dessas instituições revertem para o Hospital Real. Mas não é uma coisa exclusiva de Lisboa. Nós tivemos o Hospital Central em Coimbra, em Santarém, em Évora, no Porto. A mesma política que foi feita aqui em Lisboa foi feita também nestas cidades, também em Goa, em que centralizar a assistência num único espaço. Em linha, aliás, com outros hospitais até na Europa, alguns dos quais até serviram de referência para o Hospital Real todos os anos. Na altura, os principais hospitais e mais famosos eram os hospitais de Milão, Florença, também Paris e Siena, na Itália também, mas a inspiração mais direta que o Dom João II vai usar e que tem a planta exatamente igual àquilo que foi feito aqui em Lisboa é o Hospital dos Reis Católicos em Granada, que aliás é muito parecido também com o hospital que os próprios Reis Católicos mandam construir em Santiago de Compostela, mesmo em frente à Catedral está lá o Hospital dos Reis Católicos, é o antigo hospital. Esse não sofreu o que sofreu o Hospital Real todos os anos. Esse não. Então não. É um edifício realmente emblemático, como dizia, já falaste aí da forma cruciforme, mas antes do mais há uma fachada, não é? Há uma fachada. E onde é que a conseguimos situar hoje em dia? A fachada estava sensivelmente localizada no sítio que era o quarteirão da antiga pastelaria suíça. Não era exatamente aí, era um bocadinho mais recuado. E nós sabemos isso porque sensivelmente a meio desse quarteirão havia um restaurante que já não existe há muitos anos, que era o restaurante Irmãos Unidos. Eu acho que nós falámos dele aqui no episódio sobre os galegos, que eram de uma família galega. Exatamente. E em 1953, quando eles estavam a fazer a cave desse restaurante, eles encontraram a escadaria de acesso à igreja do hospital. Numa obra subterrânea, eventualmente. Exatamente, era uma escavação de cave. E agora nós
se era a escada de acesso à igreja, mas estava numa cave. Uhum. É que também perdemos essa percepção do espaço físico da cidade. Uhum. Porque quando há a reconstrução da cidade, toda a zona do Rossio é aterrada em cerca de 1,5 m, 2 metros de altura. Ok. E portanto, a escada que originalmente tinha 20 e tal degraus, que permitia o acesso à igreja do hospital, que ficava na parte, no piso, primeiro piso do edifício, agora está ao nível de uma cave. Então, hoje em dia, quando andamos naquele passeio oriental do Rossio, já não há a pastelaria suíça aí. A pastelaria suíça está noutro local Exato. agora da Praça da Figueira, mas é basicamente o edifício todo da Zara, não é? A Zara Exatamente. tomou conta de todo esse quarteirão. Aliás, esse quarteirão é o último a ser construído naquele bloco todo da reconstrução pombalina, porque Ok. o hospital ainda permaneceu ali muito tempo Ok. até ser definitivamente demolido. Então, mas nos anos 50, não é? 1953, creio eu, Sim. os Irmãos Unidos, esse restaurante dos Irmãos Galegos, fazem esta Fez essa obra. cave, há fotografias disso no arquivo municipal, há fotografias da escada, vê-se perfeitamente os degraus, e depois, nem 5 anos depois, começam as obras do metro Ok. e encontram-se os vestígios do resto do edifício. Nessa altura já há uma expansão do metro, a linha do metro era muito inferior à que é hoje. Sim, sim. E estávamos nessa segunda fase da ampliação do metro a fazer a estação do Rossio, neste momento, não é? Exatamente. E é aí que de repente esta Irisalva Moita que tu referiste, Exatamente. que era a arqueóloga responsável por esta escavação, mas também com um papel muito importante na Câmara de Lisboa. Exato. Ela na parte acabou por cultural. ser, sim, acabou por ser digamos, a orientadora. Sim, a é uma responsável. personagem, é uma personalidade-chave em toda esta questão, e não só na escavação propriamente dita, mas também na divulgação dos achados. É preciso não esquecer que logo nos anos 60 são publicados os relatórios dessa escavação na revista municipal, ao longo de vários números da revista. É a escavação que aconteceu no final dos anos 59 e início dos anos 60, não é? Portanto, Aquilo foi muito poucos tudo meses. muito rápido. Foi muito poucos Sim. meses. É uma mulher que Exatamente. não é muito comum nessa altura na arqueologia. Não, e na altura causou alguma celeuma também, essa situação. E conseguiu parar as obras do metro, que é uma coisa... Conseguiu durante algumas semanas, sim. deve ter Não sido só, um para braço de salvar, ferro. não só para salvar o Hospital Real, mas também outras evidências que apareceram de contextos anteriores, nomeadamente da necrópole romana e de algumas coisas também de contexto medieval. Sim, a ermida de Nossa Senhora do A Ermida da Amparo, Senhora do Amparo, que estava lá toda preservada as fundações, precisamente na Rua do Amparo. e que dá o nome à rua. Que dá o Rua do nome à Amparo. rua. Exato. As fotografias são espetaculares porque vê-se perfeitamente que a capela estava perfeitamente alinhada com a rua atual. E ainda um bocadinho do dormitório do Convento de São Domingos, que é ali muito perto. Exatamente. Isto também nos fala um pouco desta localização deste hospital e do Exato. Rossio nesta altura. É, de facto, uma zona nobre da cidade, e que faz parte deste programa também do Dom João II em dignificar a Baixa da cidade, no sim. momento em que ele próprio traz o seu palácio para o Terreiro do Paço, não é? Não, Vai isso trazer... é o Dom Manuel que traz Ok. o palácio para trás do Mas passo. há esse esforço de descida, digamos, dos do poderes poder do castelo, cá Sim, para baixo. sim. E o Dom Manuel vai manter essa política, tanto que é o Dom Manuel que depois também manda construir o dormitório do Convento de São Domingos, Certo. que vem todo ele no seguimento, aquela fachada que nós vemos sempre do Hospital Real Todos os Santos, com as arcadas, aquilo tudo. Um portal manuelino. Um portal manuelino. Isso é o portal da igreja, mas só metade dessa fachada toda de arcarias é que é o Hospital Real. Há outra parte que é o dormitório do Convento de São Convento Domingos. de São Domingos, sim, mais a norte, não é? Mais a norte, exatamente. Ainda hoje existe a Igreja de São Domingos. Mas uma é a única igreja- coisa praticamente que Claro. resta daquele espaço, Sim. para além do claustro, que foi recuperado relativamente há pouco E tempo. que vai ser alvo de um programa aqui também no Histórias de Lisboa, nesta terceira temporada. Então, mas estávamos a falar deste momento incrível, deste momento eureka, em que a Irisalva Moita, de repente, é chamada A para... fazer a intervenção. Sim, sim. E o que é que ela encontra nessa altura? Ela encontra, acima de tudo, as fundações do edifício. O edifício tinha sido totalmente demolido quando deixou de funcionar e, portanto, ficou muito pouco, efetivamente, do edifício. Encontra muitos pavimentos, painéis de azulejos e muitos objetos. Muita materialidade do que era usado naquele espaço. Embora, em algumas situações, não se consiga perceber exatamente o que é do hospital, o que é do Convento de São Domingos. Como as duas instituições estavam ali paredes meias, acaba por ser algo complicado perceber o que é de onde. E talvez, de certa forma, algum do registro também não tenha sido feito com a mesma precisão e com os mesmos cuidados que são feitos agora. Claro, e se tivesse o tempo todo também... Exatamente, e se tivesse mais tempo. E obviamente Embora com as tenha regras sido da feito arqueologia.
embora tenha sido feito, na altura em que foi feito, isto na verdade é a primeira grande escavação de arqueologia urbana que é feita em Lisboa. Ainda não se considerava dessa forma, mas Arisalva era uma pessoa muito metódica, muito cuidadosa em tudo isso. E, aliás, os relatórios publicados mostram bem isso, com plantas, cortes, com fotografias de pormenor, com o estudo das inscrições todas que foram encontradas. Isso está tudo, e realmente para a época é uma coisa extremamente inovadora. São artigos muito interessantes, estão na Revista Municipal de Lisboa, do início dos anos 60. São 3 ou 4 artigos. 5, ok. Muito interessantes. Se calhar é a altura de falarmos então neste edifício. Já percebemos que tem este portal monumental, esta escadaria monumental, e depois tu estavas a falar aí de um formato cruciforme. Aquilo era assim, o edifício base era um quadrado, efetivamente, mas depois a parte central tinha um edifício cruciforme que definia 4 pátios. E um dos braços da cruz, que era aquele que tinha a fachada virada para o Rossio, era a igreja do hospital. E na interseção dos braços da cruz ficava a Capela Mor. E os outros braços dessa cruz eram as 3 enfermarias principais do hospital: São Vicente e São Cosme, nomes de santos para enfermarias de homens, e Santa Clara para mulheres, nomes de santas. Todas essas enfermarias tinham uma tribuna ou um varandim, por assim dizer, que permitia aos doentes que estavam na enfermaria assistir à missa que estava a decorrer. No espaço, as pessoas estavam da Capela Mor a convalescer, mas podiam acompanhar a missa porque havia ligação para o altar mor da igreja. Realmente, a concepção também da saúde nessa altura e não é essa ligação à religião desta forma tão palpável. Tão palpável, exatamente. Sim, é verdade. Depois, ao longo do tempo, com a necessidade de ampliar o hospital e com o aumento de doentes, foram aumentando também o número de enfermarias. E uma constante da história do hospital são obras de adaptação e construção de novos espaços. O edifício é em constante metamorfose. Em constante metamorfose, não só por essas necessidades, mas também por alguns incidentes que vão acontecer. Há um incêndio em 1601, há um em 1750, esse de 1750 destrói quase metade do hospital. 5 anos antes do terremoto. Começam quase sempre na igreja, provavelmente alguma vela que caiu ou alguma coisa que incidentalmente pegou fogo, mas chegou a ser de tal forma que o edifício teve cerca de 23 enfermarias. 23 enfermarias. E portanto, dedicadas a afecções diferentes. A vários estados da doença. Doenças febris, não febris, a homens, mulheres, os sifilíticos que estavam num espaço à parte, que havia essa especificidade. Do contágio, não é? Para evitar o contágio. Os alienados, exatamente, da qual infelizmente não há muitos dados no espaço do hospital, mas sabemos que foi um dos espaços que ardiu em 1750. As doenças mentais. Exatamente. E os nobres. E os nobres também. Que eram tratados de forma diferente. Ao que tudo indica, teriam um tratamento diferente e teriam até objetos diferentes para o seu uso. Mas não há dados muito concretos como é que isso funcionava. Ou pelo menos não conclusivos, a meu ver. Há depois também todos os outros serviços que o hospital também precisava para funcionar, para além das enfermarias. A parte de armazéns, cozinhas, o forno de cozer o pão, o cemitério, a parte do asilo para mendigos, a parte da roda, porque era ali que estava a roda dos enjeitados. A sul do hospital ficava à travessa da roda. Portanto, tudo isso funcionava. Os filhos não desejados. Exatamente. Não é? Tudo isso funcionava no espaço do hospital. Por isso é que ele se tornou tão grande e literalmente engoliu tudo o que estava à volta, com exceção do Convento de São Domingos. Porque o Palácio dos Condes de Cascais, o Convento de São Camilo, tudo o que estava ali à volta, o hospital foi ocupando progressivamente, até ao ponto em que não havia mais por onde crescer. E surgiram depois essas hecatombes todas que acabariam por marcar, digamos, a última transformação do hospital até para outro local. Mas antes de chegarmos para aí, é engraçado que o teu trabalho fala também, um dos teus trabalhos fala também da forma como as pessoas eram recebidas no hospital, o chamado Banco das Águas, exatamente. Como é que é? Portanto, digamos, a sala de espera das urgências hoje em dia. Exatamente, seria o que chamaríamos a triagem, seria uma espécie de triagem. A teoria que é defendida por vários investigadores, até ao momento tudo indica que seria efetivamente dessa forma. Este espaço, que era o Banco das Águas, seria uma sala que tinha um banco corrido, onde eram analisadas as águas. As águas são as urinas. E uma das coisas que eram obviamente analisadas as urinas, eram cheiradas, via-se a cor, via-se também eventualmente a sedimentação e eventualmente podia-se provar também.
por exemplo, uma característica... Provar. Porque a urina dos diabéticos, por exemplo, é doce. Ok. Era uma forma de diagnóstico. Alguns historiadores dizem que provavelmente é este espaço, que era o banco das águas ou o banco das urinas, que estará na origem da expressão banco, que se usa para a urgência hospitalar banco aqui em Lisboa. Banco de urgência, de facto. Porque é uma coisa que se usa aqui em Lisboa e na área da Grande Lisboa, mas não se usa, por exemplo, no Porto. Extraordinário, nunca tinha feito essa associação. Estou de banco. Pois, claro. Não se diz, aqui em Lisboa não diz, estou na urgência. Não, estou de serviço na urgência. Estou de banco. Ok. Era o banco, portanto, este banco corrido, literalmente. Exatamente. A expressão manteve-se a posteriori. Que engraçado. Porque se formos ao Hospital de São José, ao serviço de urgência, é a entrada do banco. Uhum. Hoje, se calhar, já caiu um bocadinho em desuso essa expressão. Sim, deve-se ter generalizado às tantas a outros locais. E caiu em desuso também. Caiu em desuso, pode ter caído algo em desuso. Sim, mas ainda há relativamente pouco tempo era mais que usada essa expressão. Sim, creio que sim, sem dúvida. Estar de banco. Sim. E depois o que é que acontecia? Consegue-se perceber mais ou menos o percurso das pessoas a partir daí? Dentro do hospital depende também do diagnóstico que era feito, como é óbvio, mas não há dados muito concretos sobre como é que depois a situação se processava. Uhum. Nós temos muitos dados arquivísticos e muita documentação arquivística, porque parte significativa do arquivo do hospital ainda existe, mas não está todo processado arquivisticamente. Portanto, há algumas informações que ainda não se sabe exatamente como é que eram tratadas e como é que ocorriam dentro do próprio hospital. Uhum. Não nos podemos esquecer também de uma outra coisa, que eu há bocado referi, aquelas coisas todas que havia dentro do hospital, que é o facto que os funcionários do hospital viviam no hospital. Ok. Normalmente no piso térreo e do lado para o Rossio, porque os doentes estavam na parte superior do edifício, na parte oposta ao Rossio. O Rossio, como era uma zona de feiras e de grande movimento, havia muito ruído. Portanto, os doentes estavam guardados na parte traseira, nos pátios interiores. Relativamente ao uso do piso superior, tinha a ver também com uma outra característica problemática. Portanto, o edifício teria 2 pisos. Pelo menos 2 pisos. A imagem que nós temos daquele azulejo que está no Museu de Lisboa, sim, nós temos um piso térreo das arcadas. Essas arcadas normalmente funcionavam lojas, eram espaços alugados, e esse dinheiro revertia também para o hospital, o que também era comum em alguns casos nas casas religiosas, e ainda existe. Está convence aqui em Lisboa que ainda essa política ainda funciona. Há pelo menos um caso aqui em Lisboa, que é muito interessante. E depois nos pisos superiores, pelo menos 2 pisos, é que estavam instalados os doentes. Isto deve-se a uma particularidade, é que o Rossio tem problemas do ponto de vista da umidade. É uma zona de circulação de águas. Era recorrente haver cheias. As ribeiras que exatamente. Não é? Para o Rossio e para a Praça da Figueira. A documentação do reinado de Dom Manuel em agosto, em 1500 e pouco, a reclamar, a pedir à Câmara que retirasse as águas que continuavam empoçadas no Rossio por causa do inverno anterior. Portanto, era uma coisa que acontecia de forma relativamente frequente. A própria Igreja de São Domingos, que não está ao mesmo nível do que estava o hospital, está mais baixa. Há várias referências a inundações da igreja, precisamente por causa desse caso. E não nos podemos esquecer, estamos no fundo de um vale também pouco arejado. Portanto, se as pessoas estivessem num piso um pouco mais alto, o arejamento do espaço também era mais fácil do que se estivessem ao nível do piso térreo. Portanto, aquilo que em tempos foi uma localização ideal para um edifício deste tipo, numa cidade em crescimento, com o centro da cidade demandado por pessoas de várias latitudes, etc., e que estava neste momento a atrair a população, a nobreza, etc., para o centro da cidade, a partir de certa altura já tornou-se um empecilho, já não era a localização. Tornou-se problemática. Logo na altura da construção houve algumas pessoas que chamaram a atenção para esse problema da salubridade do espaço. Mas efetivamente era um espaço extremamente central, estava junto de uma das principais praças da cidade, num dos principais acessos também à cidade, quem vinha de terra, as portas de Santo Antão, pela corredora, e portanto ali era o sítio ideal e era onde havia espaço. Porque depois o problema também vai passar a ser o espaço, que aliás é um problema constante ainda hoje a nível hospitalar. O espaço nunca é suficiente para as necessidades todas que um hospital tem. E é sempre uma luta constante de um espaço para meter mais doentes ou para armazenar mais material. É necessário. E ali também se tornou esse um grande problema. Uma vicissitude, já falaste aliás do edifício e de muitos edifícios em Lisboa,
eram as catástrofes, digamos assim. Exato. Os incêndios, pelo menos 2 grandes incêndios. E o incêndio de 1750 foi gigantesco, foi um edifício muito impressionante e que se teve, obviamente... Mais de metade do edifício foi destruído pelo incêndio. Grandes consequências nas pessoas que lá estavam. Obviamente. Os doentes são transferidos temporariamente para outros locais. Sabemos que alguns foram para o Mosteiro do Desterro, mais tarde veio ser hospital. E só depois... Na zona hoje em dia da Rua da Palma, a caminho de... Almirante Reis. Almirante Reis já, não é? Início da Almirante Reis. Na colina que vai dar ao Campo Mártires da Pátria. Campo Mártires da Pátria, exatamente. Quando o edifício, à medida que o edifício ia sendo recuperado, os doentes foram transferidos para lá. Só que o edifício acabou por nunca ser recuperado na totalidade. Ok. Nem 5 anos depois, ao terremoto, e as obras de reconstrução desse incêndio nunca são concluídas. Não estava ainda concluída. Não estava totalmente concluída a reconstrução. Ok. E então chega 1755, como sabemos, naquela zona foi devastador o efeito, não é? Exatamente. Como é que foi esse dia de 1 de novembro de 1755 no Hospital O dia 1 de Real novembro, no Hospital Real de Todos os Santos, em qualquer outro espaço da cidade, deve ter sido catastrófico. E por mais descrições e informações que a gente tenha, garantidamente nunca ninguém vai ter noção do caos em que a cidade terá ficado. A não ser que passemos por uma situação similar. Mas o que é facto é que há ao terremoto, logo a seguir ao sismo, ao primeiro abalo, começam logo vários incêndios um pouco por toda a cidade. Estamos no dia 1 de novembro, um outono que estava a ser bastante rigoroso, frio, velas, dia de Outros Santos, velas, braseiras. Outra tempestade perfeita. Tempestade perfeita. O espaço, tanto quanto sabemos, não terá sido afetado pelo tsunami. O tsunami não terá chegado tão longe como alguns historiadores referem. Sim, não tinha forma de chegar ali, porque a Baixa que nós conhecemos hoje é uma criação pós-terremoto. A Baixa seria como Alfama, seria um labirinto de altos e baixos bastante difícil de progredir. Nem sequer era plana do ponto de vista da orografia. Exatamente. Não é? E depois disso, o que é que acontece? Estes doentes são instalados em tendas na Praça do Rossio, no que restava da Praça do Rossio. Na própria Praça do Rossio. Em tendas. Em novembro. Alguns são transferidos para as cavalariças de palácios próximos. Vão também para o refeitório do Mosteiro de São Bento da Saúde, que é onde está a Assembleia da República, onde foi instalado um hospital de campanha. Só que aqueles ficaram nas tendas do Rossio. Provavelmente eram aqueles que precisavam de menos cuidados, eventualmente. Portanto, as pessoas ficaram em tendas ou ao ar livre, ou um bocado... Como, aliás, ficou em grande parte da cidade. Ao Deus dará, vários meses. Em relação aos elementos, e estamos a falar de outono já. Aos elementos inverno. E não só. Elementos, chuva, vento e também as réplicas. Porque é uma coisa que nós falamos do terremoto, mas esquecemos sempre da questão das réplicas. E nós temos informação fidedigna de que houve réplicas quase tão intensas como o sismo original em maio do ano seguinte. Até maio do ano seguinte. Porque há um senhor que efetivamente fez uma coisa extraordinária, que era o Núncio Apostólico que estava cá em Lisboa, que todas as semanas mandava cartas ao Papa a contar o que é que se passava. E essas cartas têm imensa informação sobre o que é que se passava. E ele conta-nos o que é que acontece a estes doentes que estavam nas tendas do Rossio. Na semana do Natal há um grande temporal aqui em Lisboa. Como estava tudo cheio de entulhos, não havia para onde a água escapar, e o Rossio ficou alagado, e houve uma série de doentes que morreram afogados, não conseguiram fugir. Sobrevivem ao terremoto, sobrevivem aos incêndios e morrem afogados na praça. O horror sobre o horror sobre o horror. Exatamente. Sim, impressionante, na verdade. Curiosamente, foi uma das minhas leituras deste verão, foram essas cartas. Essas cartas apostólicas são muito interessantes para esse período do terremoto. E então ficamos com, enfim, uma Lisboa devastada, um hospital que era, se calhar, um dos edifícios mais importantes nestas circunstâncias. Exatamente. Também completamente devastado. E o que é que acontece então ao hospital? Ora, aquilo que nós sabemos é que rapidamente começam as obras de construção. E há notas de encomenda, de material, de tudo mais, logo nem um mês depois. E começam a ser feitas obras muito rapidamente, começam a retornar ao hospital vários doentes, mas subitamente, em 1769, as obras param. E desiste-se do edifício. Nesta altura, os planos da Baixa originalmente previam a manutenção do edifício ali, mas chegou-se à conclusão que se calhar não era muito boa ideia. Vamos transferir este edifício para
esta instituição para um outro espaço. E efetivamente foi arranjado outro espaço. Efetivamente ele estava ali muito próximo. E nada mais, nada menos, esse outro espaço. Que é o atual Hospital de São José. Ao contrário do que... É o herdeiro direto. É o herdeiro direto. Sim. Mais direto é impossível. O que nós sabíamos até agora, havia aqui um grande mistério sobre como é que aquele edifício, o que é que aconteceu àquele edifício após a expulsão dos jesuítas. Logo a seguir... Porque era um edifício de jesuítas, não é? Exatamente. O Hospital de o Colégio de Santo Antão, Santo Antão, não é? o novo, Como exatamente. era chamado. Em 1759 ao atentado, 1758, final de 1758, ao atentado contra o rei Dom José, do qual os távoras foram considerados culpados, e os jesuítas são implicados e considerados cúmplices nesta tentativa de regicídio. E no início de 1759 eles são expulsos de Portugal. E a questão que se colocava era, mas o edifício só é entregue ao Hospital Todos os Santos para fazer as devidas obras de adaptação em 1769. Nesse intermeio de 10 anos, o que é que aconteceu neste espaço? É praticamente impossível que um edifício daquela dimensão ficasse praticamente às portas da cidade e ficasse sem qualquer utilização. Estamos a falar do atual Hospital de São José. Ainda para mais um edifício que, embora tenha sofrido danos com o terremoto, porque a igreja do colégio colapsou, o edifício propriamente dito do colégio não teve grandes danos. Mas é lícito pensar que o facto da expulsão dos jesuítas ter acontecido nesse período por parte do Marquês de Pombal possa ter determinado a passagem do Hospital do Real Todos os Santos? Foi isso que terminou. Ok. Nós não sabíamos. Eu descobri esse documento por acaso agora no início do ano, e há uma publicação de 1759, exatamente, 1760, que se chama Dos Sucessos de Lisboa desde o terremoto até ao extermínio dos jesuítas. E eu encontrei aquilo e fui procurar. Será que tem aqui alguma coisa a dizer o que é que aconteceu ao Colégio de Santo Antão e aos espaços? E, efetivamente, a última entrada para 1759 diz o que é que aconteceu às casas dos jesuítas quando eles foram expulsos. E o Colégio de Santo Antão foi convertido em público hospital para enfermos. Ora, logo a seguir à expulsão dos jesuítas, o edifício era logo transformado em hospital. Já estava determinado o seu fim. Nessa altura, muito provavelmente a título temporário, porque ainda havia a ideia de manter o Hospital Real Todos os Santos no Rossio, mas a partir de 1769 chega-se à conclusão que não é temporário. E começam-se a fazer obras que ficam concluídas em 1775. Muito bem. Que é quando o Hospital de São José é finalmente inaugurado. 20 anos depois do terremoto. 20 anos depois do terremoto. Ainda assim é notável percebe-se a lentidão, a aparente lentidão de tomada de decisão. Estamos numa altura em que estão a ser tomadas muitas decisões. Sobre o urbanismo. O edifício do Colégio dos Jesuítas tinha uma série de características que eram extremamente relevantes do ponto de vista sanitário. Está numa área de colina virada a sul, temos boa exposição solar. Está numa colina, portanto, bom arejamento. Os tetos altos das antigas dormitórios eram excelentes para as enfermarias, permitiam um bom arejamento dos espaços. E tinha uma cerca bastante grande, que também permitia construir outros edifícios que fosse necessário. O que veio, aliás, a acontecer. E tanto é que o hospital, mal ou bem, dura até 2025. Está a fazer 250 anos que está a funcionar oficialmente. E curiosamente também dá-se, agora, curiosamente ou não, não é? Obviamente dá-se então o caso, neste momento, de estar a ser construído o novo hospital. Exatamente. Já não real, mas de Todos os Santos, que vai substituir, digamos assim, irá substituir o Hospital de São José e manter a genealogia do Hospital do Rossio. Pronto, este hospital está a ser agora construído na zona da Bela Vista de Chelas, exatamente. Em Lisboa. E o que é que aconteceu ao espaço na Praça da Figueira e no Rossio? Portanto, temos um hospital em ruínas, uma cidade em ruínas. Qual é o desenvolvimento desse espaço? O desenvolvimento, há um documento muito interessante, claramente propaganda política total, em que nos fala da transferência do Hospital de Todos os Santos para o Hospital Novo de São José. E lá é especificado tudo. Foram transferidos cerca de 400 doentes e todo o equipamento que fosse considerado necessário. E só havia aqueles 3 dias. Não se fazia mais. O que ficasse para trás, ficava. E obviamente, depois do processo dos Tavros e todo o terror
quase público criado pelo Marquês de Pombal, Ninguém ousava desobedecer. ninguém ia questionar a ordem do Marquês de Pombal. E é preciso que se note, o documento também é muito explícito neste aspecto. Tudo feito sem um único custo para o erário público. Porque foi a cidade em peso que se reuniu para transportar tudo. Nós sabemos de doentes que foram aos ombros de frades levadas lá para São José. E os nobres que cederam sejas, cederam costas para transportar tudo lá para cima. Durante 3 dias houve esta dias. procissão 3, 4 e do 5 de Abril. Rossio até São José. Tudo o que ficasse para trás Perdia-se. perdia-se. E o edifício foi demolido. Foi demolido. Criou-se a praça. Na altura também havia a questão. A Praça do Rossio, que era onde se fazia a feira até aquela altura, passou a ser quase como uma sala nobre de Lisboa. E, portanto, já não parecia muito bem estar a fazer ali naquele espaço a feira. Portanto, era preciso criar uma praça nova. E é assim que surge a Praça da Figueira, que inicialmente era feira, depois que foi criado o mercado da Praça da Figueira. Exatamente, portanto, cria-se um espaço vazio. A Praça da Figueira não era, no tempo do Hospital Real de Todos os Santos, um espaço aberto. Não era. Era a horta do convento de São Domingos e depois Exatamente. o hospital. E tudo aquilo era um único quarteirão. São Convento, São Domingos e Hospital Real. Não havia forma de atravessar de um lado para o outro. Tudo aquele bloco era um quarteirão único. Claro, Eles fechado. chamavam-lhe a ilha. Ok. Efetivamente aquilo era um espaço gigante no meio da cidade que, para quem quer que quisesse passar, tinha de circular à volta. E a seguir à demolição, então, gera-se esta praça. Há um urbanismo deste espaço, Certo. com a demolição também de partes do Convento de São Domingos, porque entretanto depois há o fim das ordens religiosas em 34. 1834. E começa-se a cortar aquele terreno do ponto de vista urbanístico e a criar as ruas que nós hoje E conhecemos. torna-se, digamos, a praça de compra e venda de legumes e de animais E tudo. da E cidade. tudo. Certo. Que até então era feita no Rossio e passou para ali, para aquele lado. Ok. Curiosamente, ainda hoje há um espaço que é dado a barraquinhas de venda, Exatamente. etc. Pronto. Mais valia reconstruir um mercado. Pronto. Lá estava. É porque depois lá está. É um edifício que já percebi. Também tens a mesma nostalgia que eu. Não o vimos. É um edifício icónico. Um edifício muito bonito que surgiu no final do século XIX, que era um Exatamente. edifício, o mercado em ferro, não é? Exatamente. Que surgiu ali e que era o local onde se vendia, talvez parecido com o mercado da Ribeira. Seria... Sim, é uma escala um bocadinho menor, Uhum. mas mais ou menos o mesmo estilo. E há um filme português em que se vê ainda cenas gravadas nesse espaço. Portanto, o mercado em ferro. E que depois também ele veio ser demolido nesta... Vai ser demolido, sim, penso que Constante. final dos anos 50, Sim, creio. 60, se não Creio, estou em final erro. dos anos 50. Porque sim. entretanto deixou de fazer muito sentido estar ali um mercado abastecedor ali naquele sítio. Certo. E pronto, e a partir daí tornou-se aquela praça A praça que nós conhecemos. que conhecemos. A estátua do A Dom estátua João, de Dom João I foi para ali em 71. 71. Depois, quando foi das obras do estacionamento, ela foi desviada para alinhar com a Rua da Prata. Pois. Ela inicialmente estava no centro da praça, Ok. com uma flor de lis grande, uma cruz flordelizada no chão. Curiosamente, na instalação da estátua também foi recolhido material arqueológico. Sim, não é? quando foi instalada a estátua foram recolhidas 2 lápides com inscrições que se acredita que fossem de alguma das capelas do hospital. 1971. Sim. E depois então a grande obra em A grande obra 1999. do estacionamento. Também uma obra com muitas vicissitudes, não é? Sim. O empreiteiro começou a obra sem os devidos cuidados de arqueologia, uma prática que era mais ou menos comum, ou infelizmente comum. Ainda era comum, porque não nos podemos esquecer de uma coisa: o regulamento de trabalhos arqueológicos e a lei de proteção do ponto de vista arqueológico, a lei de património cultural, só sai em 2001. Portanto, a lei de regulamento de trabalhos arqueológicos era de 89, não era 89, 99, se não estou em erro. Havia um regulamento já de trabalhos arqueológicos, mas a lei de proteção e que definia áreas que tinham de ser vistas e haver acompanhamento arqueológico, etc., é só de 2001. Aqui foi mais uma questão, também era uma obra em que estava envolvida a Câmara de Lisboa e, portanto, houve aqui uma série de coisas que também permitiram que a intervenção fosse feita, embora a obra já tivesse sido começada e já tivesse havido alguns danos naquilo que poderia ser encontrado, mas essa intervenção vai permitir não só expor parte daquilo que tinha sido encontrado nas escavações da doutora Gisalva Moita, mas também toda a área da praça, encontrando-se inclusivamente outros vestígios anteriores ao terremoto que até então não eram conhecidos. Certo, como A Via Norte da Idade do Ferro, que é uma das ruas, do ponto de vista urbano, marcadas no terreno há mais tempo. portanto, a saída de Lisboa. A saída de e a entrada. Lisboa, exatamente, o Necrópole. O Necrópole foi romano à volta. Foi alvo de trabalho de investigação de tese de doutoramento, pelo arqueólogo que fez as escavações na altura. O bairro islâmico, também da Praça da Figueira,
qual foram identificadas várias casas e várias ruas, e depois o que restava das hortas e os poços que havia na área das hortas. Nomeadamente o poço que tu estudaste. E depois o hospital e os poços que eu estudei, exatamente. Que materiais de forma sucinta é que foram lá encontrados e de que forma é que eles nos ajudam a entender os espaços? Para além das cerâmicas, que são obviamente aquilo que aparece em maioria sempre, porcelanas, etc. E que dão imensa informação. Dão imensa informação e que também foram estudadas na mesma altura em que eu estudei, foram estudadas por algumas colegas minhas de curso. Apareceram objetos em osso, dados, pentos de piolhos, as seringas de clister, aparecem peças em metal, obviamente. Há uma suposta serra que poderia ser usada para amputações, não sabemos. Ferraduras, fivelas de sapatos, há vestígios de copos, há restos de sapatos de solas de cabedal, os saltos de madeira, há todas essas coisas. Estas peças de cabedal e de madeira também se vão manter e preservam por causa do nível úmido do terreno, porque se não fosse isso provavelmente não se tinham preservado. Mas ao mesmo tempo esse nível úmido levou a que os materiais que são objetos metálicos se tivessem degradado grandemente, e alguns são só uma amálgama de ferrugem, nós não conseguimos perceber efetivamente o que são. E continua a ser estudado porque o espólio continua a ser enorme. O espólio é gigantesco, mesmo do tempo das escavações da doutora Gisalva Moita. Há uma quantidade massiva de espólio. Tanto quanto eu sei, pelo menos 3 pessoas estão a fazer doutoramento com materiais dessa escavação e de outras escavações ali nas proximidades, sempre de alguma forma ligadas ao hospital ou ao convento. Ou há um colega que começou por fazer tese de mestrado de um outro poço, mas entretanto está a fazer sobre o hospital. Há um colega que escavou uma área de necrópole ali muito próxima e que também está a fazer o doutoramento sobre isso. Há uma colega que está a estudar as sepulturas que foram encontradas no espaço do hospital. Portanto, há vários trabalhos de investigação a ser feitos. A investigação e a Academia Portuguesa exatamente a darem-nos conhecimento tão importante. A questão às vezes é que há muitos trabalhos que são feitos e são desenvolvidos. Os contextos relacionados com os contextos romanos da Praça da Figueira, há uma série de coisas que estão estudadas e foram alvo de teses de mestrado e de doutoramento, só que muitas dessas investigações acabam por não ser publicadas ou apresentadas, ficam apenas nos repositórios das faculdades, o que por vezes é lamentável, porque há de investigações extremamente relevantes e de todo o interesse que fossem divulgadas. Inteiramente de acordo, aliás é uma das minhas motivações ao fazer aqui este podcast. E última pergunta: porquê o nome de Praça da Figueira? Alguma vez foi encontrada uma figueira? Não sei. Confesso que não sei. É difícil. Já me disseram que tinha a ver com uma figueira que supostamente haveria ali naquela zona, num poço, mas não sei se efetivamente tem alguma coisa a ver com isso. São aqueles nomes de que têm a ver com as espécies... as espécies da flora. A figueira é uma espécie que é relativamente comum e quase nasce espontaneamente. Sim. Devo dizer, na minha experiência de passar pela Praça da Figueira, eu vejo de vez em quando a despontar em algumas zonas. Há figueiras a despontar que são cortadas depois pelos serviços. Portanto, é uma zona de certeza que teve ali figueiras que são... E a palavra que define a figueira é resiliência. Porque ela pode não haver absolutamente nada, mas ela consegue crescer e reproduzir-se. Certo. Mas é provavelmente um daqueles muitos casos, não só de história, mas também de toponímia da cidade, perdeu-se a memória. Começou a ser dado informalmente e depois ficou, não é? Perdeu-se a memória. Claro. Porque efetivamente Lisboa, que é a área que eu estudo, e a história de Lisboa e dos hospitais, há muita coisa que a memória se perde. E perde-se às vezes em muito poucas gerações, em muito poucos anos. E perde-se. Se não for alguém à procura, pode não achar, de qualquer das formas. Sim. Mas perde-se, é a memória perdida, é a história perdida. Muito bem. Carlos, muito obrigado por esta conversa. Nada, obrigado e boa sorte para a continuação das tuas investigações. Aliás, queria também agradecer de facto à investigação do André Bargão, que também foi importante para a minha preparação para este trabalho. É uma das pessoas que está a fazer agora doutoramento. E também agradecer ao arqueólogo José Pedro Henriques, que também ajudou aqui na produção deste programa. O podcast tem a autoria de Miguel Franco de Andrade, sonoplastia de Salomé Rita, coordenação técnica de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. O genérico é de Nuno Rosa e Maria Antónia Mendes. Siga-nos no Instagram em histórias.de.lisboa e não perca a próxima História de Lisboa daqui a 15 dias.
O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.